Eu me chamo Nájila Martins, seja muito bem-vinda a esse canal. E eu queria falar um pouco com você hoje sobre sentimentos. Geralmente é comum a gente se deixar levar pelos nossos sentimentos, mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos deixar se levar pelos sentimentos. A Bíblia vai dizer que nós não devemos nos vingar, porque a vingança é do Senhor. A Bíblia vai dizer que nós não devemos pagar o mal com o mal. A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos perdoar quem nos ofende. E eu estava lendo ontem o Salmo 37, que ele vai trazer isso de maneira muito clara, né? Sobre vencer esses sentimentos e como vencê-los. E esse salmo ele vai nos ensinar a como administrar, né, esses sentimentos. E que a gente não pode confiar nos nossos sentimentos, porque nós não somos o que nós sentimos. Nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. O Salmo 37 diz assim, versículo 1. Não se preocupe com os perversos. Não tenha inveja, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Confia no Senhor e faz o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor e espere nele com paciência. Não se preocupe com os perversos que prosperam, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízos, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Então o Salmo ele vai trazendo vários não, acho que 5 a 6 não, né? Que é não se preocupe, não se ire, não tenha inveja, não se aborreça, não se enfureça, não perca a calma. Então, Deus está nos ensinando que cabe a nós dominar os nossos sentimentos. Cabe a nós não deixar que a ira nos controle, não deixar que a inveja nos domine, não deixar se enfurecer. Cabe a nós manter a calma. E no primeiro ele diz, né, não se preocupe com os perversos. Quer dizer, não perca o seu tempo se ocupando com quem faz perversidade. Aí, como é que eu faço tudo isso? Ele vai nos ensinar. Confie no Senhor, versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Primeiro passo que eu tenho que fazer é confiar em Deus. Saber que Deus, ele vê todas as coisas, que ele não é injusto, que ele é um Deus que no momento certo ele age, que não cabe a mim fazer justiça, mas sim a ele, e fazer a minha parte. O que é fazer a minha parte? Se o outro está fazendo mal, eu vou fazer a minha parte como serva do Senhor. Eu vou fazer o bem, né? Eu vou mostrar o contrário daquilo que estão me fazendo. Está dizendo e você viverá seguro na terra e prosperará. Gente, a gente está cansado de ver por experiência ou porque viu alguém que todas as pessoas que elas vivem praticando a maldade, elas não prosperam, né? Que o fim dessas pessoas ou é cadeia, ou é morte, né? Ou
Ou é uma vida de, como é que eu posso dizer, de escassez, mas no fim, essa pessoa nunca prospera. Então, se eu sei que fazer o mal não traz prosperidade para mim, e a própria palavra me ensina isso, então eu vou fazer aquilo que Deus me pede. Eu vou fazer o contrário. E Deus está sendo bem claro aqui, ó, não se preocupe. O que é se preocupar? É se ocupar com algo que não vale a pena. Eu estou me preocupando com alguém que não vale a pena. Aí ele fala também, não tenha inveja. Quer dizer, eu não devo invejar aquela pessoa, porque o fim dela vai ser trágico. Mas eu tenho que fazer o contrário, né? Confiar no meu Deus, fazer o bem, e assim isso vai me trazer segurança. Ainda vai me trazer prosperidade. Outra dica que ele me dá: busque no Senhor a sua alegria, né? Eu tenho que buscar em Deus a minha alegria. Não achar que porque aquela pessoa está prosperando, aquela pessoa só faz o mal, aquela pessoa não teme ao Senhor, aquela pessoa é perversa, mas mesmo assim ela está prosperando, e aí eu vou ter inveja. Deus está dizendo não, né? Eu devo buscar no Senhor a minha alegria, e Ele vai realizar a vontade do meu coração, né? Aí o 5, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, né? A sua vida, seu cotidiano, suas decisões, suas vontades. Não se precipite, não passe à frente de Deus. E eu falo isso por experiência própria, porque quantas vezes eu quebrei a minha cara por querer passar à frente de Deus, por me precipitar, por não pedir a direção de Deus, por deixar a ansiedade me dominar, sentimentos, por deixar o medo, a dúvida, a incerteza, e por deixar esses sentimentos me dominarem, eu passei à frente de Deus. E Deus está sendo bem claro aqui, olha, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Talvez você tenha sofrendo alguma injustiça e você quer agir com suas mãos. Ai, minha reputação, ai, é meu nome, eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver, eu tenho que provar, eu vou me vingar porque levantaram calúnia sobre mim, eu não vou deixar esse barato. E Deus está dizendo, não, entregue o seu caminho ao Senhor. Senhor, eu sofri isso aqui, assim, 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 o Senhor está vendo. Confie nele e ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Eu acho interessante ele ressaltar a questão da paciência, porque algumas coisas elas irão se resolver não no seu tempo e não no meu tempo, mas no tempo de Deus. E confiar exige ter paciência, né? Não se preocupe com os perversos, que prosperam, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado. Quer dizer, mais uma vez ele vem dizer, ó, deixa a ira de lado. Eu já vivi uma experiência onde alguém que estava me devendo há um tempo, e essa pessoa tinha condições de pagar, mas ela simplesmente não pagava porque não queria, debochava, e eu cobrava, e era aquela coisa toda. E aí quando foi um dia, ela começou a postar uns stories, que tava bebendo e tudo mais. E eu precisando demais daquele dinheiro, eu tava em desespero porque eu precisava daquele dinheiro e a pessoa sabia. E parecia que fazia só de deboche mesmo. E aí eu conhecia o lugar onde ela tinha postado os stories. E sabe de uma coisa? Eu vou lá agora, eu vou fazer essa pessoa passar uma vergonha tão grande que ela vai se arrepender de estar fazendo isso. E aí, quando eu ia sair no meio do caminho, eu senti o Espírito Santo dizendo assim, volte e vá orar que eu vou agir. E aí eu voltei, e aí eu me ajoelhei, eu só chorava. Eu só chorava, eu não conseguia dizer nada. Eu dizia, Senhor, tu sabe que quando essa pessoa precisou, eu fiz.
assim, 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 e hoje essa pessoa tem a oportunidade de me devolver e não faz. E eu tô precisando, o senhor sabe que eu tô atrás desse dinheiro, não é por birra, não é por nada, é porque eu tô precisando. E o senhor pode agir, o senhor pode ir lá e tocar no coração dessa pessoa e convencer. Orei, enxuguei minhas lágrimas e saí. Gente, não passou assim meia hora, meu telefone chegou uma mensagem. Quando eu fui olhar, era a dita cuja. Quando eu abri, oi, me manda teu Pix que eu vou mandar o teu dinheiro. Eu fiquei assim, em choque. Por mais que eu tenha orado, por mais que eu confiasse em Deus, eu fiquei sem acreditar. Meu Deus, realmente Deus ouviu minha oração, Deus agiu. E a pessoa me mandou o dinheiro todinho. Então tem coisas que não adianta a gente se enfurecer, não adianta a gente irar, porque a gente muitas vezes vai agir na raiva, depois vai se arrepender, aí vai ter que pedir perdão. Não perca a calma. O versículo 8 vai dizer, não se deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. É o que eu estou lhe dizendo, muitas vezes a gente vai agir na hora da raiva, da ira, isso só vai trazer prejuízo para a nossa vida. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Então, a melhor forma da gente vencer os nossos sentimentos, vencer algumas atitudes que a gente quer tomar na hora errada, é confiando no Senhor, é buscando nele, é se entregando a ele, é fazendo a vontade dele, é nos dominar a nossa carne, entender que Deus é maior que qualquer coisa, maior que meus sentimentos, maior que as minhas vontades, submeter a minha carne a Deus e confiar que Ele vai agir em nosso favor. E espero que essa palavra tenha falado com você. Espero que se você estiver passando por alguma situação onde você tem deixado ser dominado pelos seus sentimentos, que você medite nessa passagem, que Deus fale mais profundo ainda com você do que falou aqui e que você possa se entregar a Deus, buscar a Deus, dominar a sua carne com a ajuda do Senhor, assim como eu fiz nesse dia e vi o agir de Deus. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Porque quando Deus ele nos pede para não agir na nossa força, Ele sabe do perigo que isso pode ser. E quando Deus faz, além da gente conhecer ainda mais o poder de Deus, a gente tem a oportunidade de glorificar o nome dEle. Eu e você fomos criados para glorificar a Deus, para louvar a Deus, e não para dar glória ao diabo. Porque quando a gente age pela nossa carne, pela nossa força, a gente está glorificando o diabo. E a gente está dizendo, não, Deus, deixa que fica aí, deixa que eu vou resolver, porque o Senhor está demorando demais, é no meu tempo. Não, tudo é no tempo do Senhor. Infelizmente ou felizmente, eu já passei por muitas situações onde eu quis agir na minha força, onde eu quis deixar a ira, a raiva falar mais alto. E para a glória de Deus, Deus me impediu e eu ali acatei e eu vi Deus agir na minha vida. E eu creio que assim como Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua também. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz.